O youtuber João Paulo Manuel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso por suspeita de exploração sexual infantil. Segundo a denúncia, ele pedia fotos e conteúdos para as crianças e oferecia agrados, como brinquedos, em troca. Vamos saber mais sobre esse caso horrendo com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Coragem. Dai, vamos enfrentar aí a notícia, né? Não é uma notícia boa o que aconteceu, mas algum alento no fato de ter acontecido aí uma prisão, né? Diante dessas acusações. Exatamente, Ana. E primeiro a gente precisa falar que houve coragem e as denúncias começaram a acontecer na internet. O verdadeiro exposed, né, do youtuber, e por causa disso a polícia ouviu as denúncias e conseguiu chegar aí a uma conclusão, né, quem está dizendo isso é a polícia, de que esse youtuber muito famoso, com milhões de pessoas em redes sociais, ele oferecia para crianças, pelo menos 2 crianças foram aliciadas, e ele oferecia a troca de fotos, vídeos, por brinquedos e outros materiais ali da franquia, e inclusive envolvendo Pokémon GO, gente, isso é um absurdo. Vou te pedir, por gentileza, Ana, para trazer o começo da matéria da CNN. E estômago, gente, eu vou pedir para vocês serem fortes, até porque serve de alerta para todos os responsáveis, para todas as pessoas que possuem crianças ao redor, não precisa ser pai e mãe para cuidar. É importante que a gente fique atento a alguns sinais e observem o que acontecia, inclusive porque tem imagens de brinquedos, de coisas que foram ali encontradas pela polícia com esse youtuber. Por favor. Em São Paulo, um influenciador digital que enviava imagens íntimas, é o tipo de notícia que a gente tem até náusea de compartilhar. Ele enviava, né, Cascardo, imagens íntimas de crianças. Produzia conteúdo voltado ao público infantil e tem cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Que história é essa, Rafaela? Elisa, é importante a gente até já identificar esse homem que foi preso hoje, para quem segue, né, até de repente reavaliar. Ele é o Capitão Hunter, ele é um influenciador digital de 45 anos, ele usa esse codinome, é conhecido dessa forma. No Instagram, por exemplo, ele tem mais de 70 mil seguidores nessa rede social e publica conteúdos ali reagindo a desenhos infantis como Pokémon. Segundo a Polícia do Rio, ele enviou imagens íntimas para crianças e foi preso hoje em São Paulo pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Bom, então ele é investigado por 2 crimes, foram pelo menos 2 casos então, um contra uma menina e outro contra um menino. São as vítimas às quais ele enviou essas imagens íntimas pelas redes sociais. O suspeito tem ao todo cerca de 1 milhão de seguidores, juntando todos os perfis nas redes sociais, onde ele fala ali principalmente de uma franquia de jogos e animações. Tem como público-alvo, né, majoritariamente crianças e adolescentes. E também tinha uma loja onde comercializava diversos produtos infantis. Bom, uma das vítimas é uma menina de 13 anos de idade, que conheceu esse homem em um evento, em um shopping na região aqui da Zona Norte da capital fluminense. E aí, depois desse encontro, eles mantiveram contato pelas redes sociais, e aí o criminoso prometeu aos pais dela que acompanharia e apoiaria a trajetória dela como gamer, né? Então, assim, inicialmente eles mantiveram ali um contato, digamos, profissional. Se conheceram dessa maneira, através do trabalho dele. Ela também mantinha aí essa carreira, né, apesar de jovem, como gamer, e eles mantiveram contato por isso. Mas posteriormente ele veio a enviar essas imagens para essa menina. A vítima relatou então que ele
passou a pedir imagens, conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, e aí oferecia em troca produtos da franquia dele. O homem também enviou essas fotos inapropriadas para essa menina. Em conversas que foram gravadas por essa adolescente nas redes sociais, foi possível então confirmar essa conduta desse influenciador digital preso. Então, hoje foi cumprido contra ele mandado de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. E os agentes também cumpriram buscas, mandados de busca e apreensão, e realizaram quebra de sigilo de dados. Todos os aparelhos eletrônicos dele também foram apreendidos, vão passar por perícia para aprofundar ainda mais essa investigação, saber se tinham ali outros envolvidos que porventura consumiam, compravam esse tipo de conteúdo. Eu volto com você. Ana, eu disse a você antes de começar o corte que em algum momento eu ia te pedir para segurar, porque ele tinha 3 minutos, mas eu não tive coragem. Eu acho que essa informação está muito completa. Não é só meninas que são atraídas por esse tipo de predador, desculpe, né, uma possibilidade dele ser um predador, porque ainda tem investigação sobre possíveis outras vítimas, né, do crime, e tudo isso ainda está sob investigação, mas existe uma exposição em que muitas pessoas falaram que identificaram, né, questões que ele tentou pegar contato de uma adolescente, que ele falava com muita frequência com adolescentes. A gente está falando de um homem de 45 anos, e eu acho que está tudo certo você responder as mensagens dos seus fãs, mas não pedir foto, não, né, trocar mensagens, e não nesse ponto aí, que é um ponto de pedir fotos, né, de nua das crianças e adolescentes. E, Ana, tem uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, é o seguinte: para ter acesso a essa adolescente hoje, né, com 13 anos, ele chegou nos pais, ele falou que indicaria e apoiaria a carreira dela. Então, e aí é isso que eu falo, né? Todo mundo que pesquisa sobre o tema entende que determinados caminhos são trilhados por pessoas que têm certo modo operandi, e esse modo operandi é um modo operandi de predador. Ele tem uma presa, ele vai atrás, né? Ele caça a sua vítima. Infelizmente, foi essa forma que foi articulada. A gente espera, né? A investigação vai terminar, então ele até o momento é suspeito, está sendo acusado desses crimes de exploração de menores, de estupro de vulnerável, né? E essa criança, adolescente, agora de 13 anos, foi a que relatou os abusos. A denúncia primeiro foi feita pela família, depois chegou nas redes sociais, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro teve acesso, inclusive viu que eles fizeram videochamadas, onde ele mostrou os órgãos genitais para essa menina de 13 anos, e falando para ela que amigos fazem assim, mostram as partes íntimas uns para os outros. E eu estou trazendo isso, que é absurdo e doloroso, para a gente ficar muito atento, Ana, sobre as nossas crianças e adolescentes, sobre o cuidado que a gente precisa ter, e a importância de continuar monitorando o diálogo, conversas e tendo contato, porque nesse caso a pessoa chegou aos pais para pedir autorização, então não foi negligência dos pais, mas é importante ter cuidado com todas as conversas, então monitorar e ter um diálogo com seus filhos, com as crianças próximas a você, para que essas crianças consigam chegar e contar tudo. Olha, meu amigo disse que tem que fazer isso, é assim mesmo? Sabe? Então, é muito importante o conhecimento, Ana. Se essa criança não tivesse conhecimento, isso poderia acabar ainda de uma forma ainda pior do que já é. É isso, Ana. Vamos lá, Dai. Eu queria começar por um comentário, eu deixei marcado aqui, da Clara aqui, dizendo, né, lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que somos todos responsáveis pelas crianças. De fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que qualquer adulto que tenha conhecimento né, de uma possibilidade de abuso, né, a criança relata, você viu algum sinal, tem a obrigação de denunciar.
Eu seria omissa se eu não dissesse que depois da denúncia é outra história, né? Muitas vezes a justiça, a polícia não acreditam na denúncia. A gente vê muitos casos quando são as mães que denunciam, né? Elas com muita frequência são penalizadas por terem denunciado e terem feito aquilo que o ECA estabelece, que se denuncia. É obrigação, de novo, é obrigação do adulto denunciar. E é a obrigação da polícia investigar e não punir quem denunciou. Dito tudo isso, eu acho muito importante a Day comentar assim, né, que é importante que a gente esteja também atento, né, àquilo que crianças e adolescentes, ao que eles estão sendo expostos, aos sinais, mudanças de comportamento, né, que possam vir a acontecer. E também é por isso, pela milionésima vez, que é importante que haja educação sexual nas escolas. Se você é uma dessas pessoas que até hoje, quando ouve falar de educação sexual, exatamente, de educação sexual nas escolas, você acha que é ensinar as crianças a fazer sexo? Não, é ensinar as crianças a se defenderem deste tipo de coisa, a reconhecer o que é um abuso, a reconhecer o que é um contato inapropriado, né, de qualquer forma. É por isso que é importante que haja educação sexual nas escolas, tá? Então, se você ainda cai nesse pânico, sinto muito, mas você também está ajudando a proteger abusadores, porque a falta, além do silêncio, a falta de conhecimento também protege abusadores, tá? E a última coisa que eu queria endereçar é uma questão também a respeito de regulamentação. Eu sei que algumas pessoas comentaram, e eu já vi esses comentários em outros casos também. Recentemente tem tido bastante notícia, assim, influencer é preso, né, com armas, influencer é preso, né, nesse caso com acusação de abuso infantil, e as pessoas questionam, influencer, né, isso é um influencer e tal. Tem duas coisas. Primeiro, essa coisa de, né, eu não conheço a pessoa, então como ela pode ser um influencer? Tem nichos e nichos, né? Mas eu vejo muito esse comentário de essa pessoa não é um influencer, ou é um influencer entre aspas, porque é uma pessoa ruim. E eu tenho pensado muito nisso. Influencer não é elogio, tá? É uma atividade profissional, e é por isso que tem se falado em regulamentar a profissão de influencer. É uma atividade que se exerce normalmente em redes, né, em redes sociais, que tem uma função dentro do escopo da comunicação, que tem contato com o público, que tem contato com marcas e que precisa ser regulamentada, especialmente se você é um influencer na área de conteúdo infantil, que em si não é errado, tá? Você pode produzir, tem um monte de gente que produz e vive de produzir conteúdo para público infantil, mas este conteúdo e este contato precisa ser regulamentado, porque senão você vai ter gente inescrupulosa que usa essa posição para exercer as piores coisas possíveis. E, por fim, é por isso também que se fala não apenas em regulamentar a profissão de influencer, que eu sei, as pessoas podem achar o mais ridículo que for, é uma profissão, é uma atividade econômica, de novo, é uma atividade econômica e social que existe, precisa ser regulamentada, além da regulamentação das Big Techs, né, que também está neste rodo. Né? Acesso de criança, o que as crianças fazem, como isso é monitorado ou não é monitorado, que tipo de conteúdo circula por ali, qual é a responsabilidade das redes nisso tudo, né? Então precisa ser levado a sério, né? O Pedro tá lembrando aqui no chat, né, que tem muito influenciador no setor de games, né, e que tem criança e o cuidado tem que ser redobrado. Exatamente, não é porque é conteúdo para criança, não é porque é jogo, que são coisas consideradas não sérias, que não deve ser levado a sério como atividade profissional e como atividade que deve, de novo, ser regulamentada. Tá?
convém não confundir as coisas. É porque se leva muito isso na linha da brincadeira, seja pelo tipo de conteúdo, ou na linha do é apenas uma pessoa famosa, por outro lado, né, quando a gente quer ridicularizar a coisa toda do influencer e tudo mais, a gente acaba perdendo uma parte da visão que nos permite enxergar aquilo como uma atividade econômica, profissional e de comunicação que precisa ser regulamentada e levada a sério, porque tem impactos sérios na sociedade e movimenta um dinheiro sério na sociedade também, tá? É isso, eu passei do ponto que pistolei. Ficamos por aqui, Dai? Dai. Oi, desculpa, tava mutado, mas eu Ficamos. aqui. Ficamos por aqui. Chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Vamos lá, coragem.